Bom dia, sexto ano. Hoje já é quinta-feira, dia 8 de abril. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Nós iremos utilizar a gramática e também o livro Gêneros. Vamos falar sobre dígrafo, encontros consonantais e também vamos fazer a análise do texto A Carroça. Relembrando aqui alguns conceitos importantes, né? Antes de falarmos sobre dígrafo, vamos lembrar o que são os fonemas. Né? Fonemas são os sons que utilizamos para falar. E aí esses fonemas são apenas vogais e consoantes. Para falar, nós utilizamos, né, vogais e também consoantes. As vogais são sons produzidos livremente, sem obstáculos. São elas A, E, I, O, U. Aqui, se nós, né, pronunciarmos assobio, vamos observar, né, que na pronúncia das vogais, os sons eles são produzidos livremente, sem obstáculo. E vamos também lembrar que não há uma obrigatoriedade de correspondência entre sons e letras. Aqui a gente pode observar o seguinte. Aqui nós temos, por exemplo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Assobio. Temos 7 letras. Mas temos apenas 6 fonemas, 6 sons, porque esses dois S's aqui, olha, eles são produzidos com apenas um som. Então, fonemas, tá? E letras. Fonemas são os sons e as letras são as tentativas de imitar os sons que nós produzimos. Consoantes são sons produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo. Para pronunciarmos as consoantes, por exemplo, B, C, D, ao pronunciarmos, observamos que existe sempre algum obstáculo, né? Ou os nossos lábios se unem para produzir esse som, ou a língua sobe, ou então a ponta da língua bate no céu da boca. Esses sons eles vão encontrar sempre algum obstáculo. No caso aqui, os sons, né, consonânticos. Se a gente for pronunciar bala, bala, nesse B a gente pronunciando de forma bem lenta, vai observar que o lábio inferior se une ao superior, para poder a gente produzir esse som. Lá, quando falamos lá, a ponta da língua, né, bate lá no céu da boca, para a gente conseguir pronunciar esse som aí da consoante L. Então, as consoantes são os produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo. A partir, então, desses conceitos, né, de observarmos que temos sons vocálicos e também sons consonânticos, né? Nós podemos agora seguir para o conteúdo dígrafo. O que vem a ser dígrafo? Chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Quando nós temos duas letras na tentativa de representar um único som, dizemos que temos então dígrafo. E aqui temos vários dígrafos, né? Os mais utilizados são esses aqui: XC, LH, SC, SS, QU, NH, SC cedilha, RR, GU. Todos esses grupos aí são dígrafos quando nós temos apenas um som, duas letras e um único som. Por exemplo, exceção, parece que eu tenho
né, esse XC produz apenas um som. Então, temos aqui um dígrafo. Malhar, descer, massa. Temos, né, duas letras, dois S's, mas o som, né, é um único som. Então, temos dígrafo. QU, por exemplo, quis, né, esse som do U não aparece. Eu não digo quiz, digo quis. Tem apenas o som aqui, olha, desse Q como se fosse um K. Quis. Tá bom? Então, apenas são dígrafos quando nós temos o grupo de duas letras para representar um fonema. Aqui, olha, GU. Quando eu digo guerra, o som do U não aparece. Eu tenho G, tenho também o U. Mas o som é de uma única letra, guerra. Agora, quando eu tiver o som do U, aquele grupo não vai representar um dígrafo, não. Se eu disser, por exemplo, guarda, né? Eu vou produzir o som desse U. Então, não será dígrafo. Além dos dígrafos, né, que são feitos com consoantes, no caso aqui a gente tem o som consonantal, tá? O som da vogal U não aparece, não. São, né, dígrafos consonantais, mas temos também os dígrafos vocálicos, que são as letras A, E, I, O, U, né? Todas essas vogais seguidas de M ou N. Toda vez que nós tivermos as vogais seguidas de M ou N, nós teremos dígrafos vocálicos, porque na verdade esse som da consoante M e também da consoante N, tá? É como se fosse apenas a vogal, né, com um som nasal, como se tivesse um tio em cima da vogal. Então, campo, anjo, sempre, onda, tá? A gente percebe que tem apenas um som, então duas letras, um único som. Estamos diante de dígrafo vocálico. Aqui, olha, temos limpo, tinta, bomba, junta. Esses sons vocálicos, em todos esses casos aí, né, nós temos vogal, como se fosse o som dela com um tio em cima. Nós chamamos de som nasal. Após a gente perceber todo esse uso, né, da língua, vogais, consoantes, fonemas, né, letras, e também esse som do dígrafo, vamos rever aqui o conceito de sílaba. A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. Então, separar sílabas, né, é necessário que a gente vá pronunciando cada uma das sílabas da palavra e aí a gente consegue fazer essa separação silábica. Temos aqui, ó, caixa, saída, tá? Toda vez que a gente precisar analisar, né, a palavra em sua divisão silábica, a dica é emitir, né, cada uma das sílabas devagar, pausadamente. E aí a gente consegue identificar o número de sílabas. Então, ela é um fonema, um som que vai ser emitido a cada impulso de voz. Importante lembrar o seguinte, a vogal constitui a base das sílabas. Então, aqui, olha, a gente nunca pode ter duas vogais em uma única sílaba. Se temos caixa, a vogal pronunciada com mais intensidade, nós dizemos que é vogal. A vogal pronunciada com menor intensidade, de forma mais suave,
é chamada semivogal. Então, sabemos que em uma sílaba, como aqui, caixa, temos apenas uma vogal. E a vogal seguinte nós chamamos semivogal. E apenas, tá? Vogais sozinhas podem constituir sílabas. Consoantes sozinhas não podem constituir sílabas em língua portuguesa. Então, aqui nós temos sa e da, tá bom? Consoantes, elas só podem constituir sílabas se elas estiverem unidas a alguma vogal. Já a vogal, sozinha, pode, né, construir aqui, olha, uma sílaba. Sa e da. Temos 3 sílabas. Encontro consonantal. Vamos rever também esse conceito. Chamamos de encontro consonantal a sequência de 2 ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. O que é isso? Quando nós temos os sons de 2 ou mais consoantes que estejam seguidas, uma ao lado da outra, em uma mesma palavra. Então, aqui nós temos alguns encontros consonantais. Ó, S, T, R. Tá vendo? Temos 3 consoantes seguidas. Aqui, olha, TR, né? E também esse S anterior. Degrau, GR, DR, em madrugada, placa, PL, estrela, tá vendo? Temos aqui, olha, STR, Bíblia, BL, procedimentos, PR, praça, PR. E esses encontros, chamados encontros consonantais, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Separáveis são aqueles encontros que ocorrem em sílabas diferentes. Eu tenho consoantes seguidas em uma palavra, mas no momento em que vou fazer a separação silábica, separação de sílabas, cada uma delas vai ficar em sílabas diferentes. A palavra apto, eu tenho aqui, olha, P, T, né? Elas estão seguidas na palavra. No momento em que eu faço a separação silábica, P vai ficar na sílaba anterior e T na sílaba seguinte. Então, eu digo que eu tenho encontro consonantal separável. Submeter. E aí a gente tem que saber o seguinte: toda vez que temos uma consoante, chamada consoante muda, porque ela não tem uma vogal, nós pronunciamos a vogal sub, né? Pronunciamos a vogal I, mas esse I não existe. Então, toda vez que isso acontece, a consoante é obrigada a ficar na sílaba anterior. Então, por isso, esse P fica aqui, olha, na primeira sílaba, esse sub, esse B também fica aqui na primeira sílaba, porque é uma regra, absoluto. Esse B é obrigado a ficar aqui, olha, na sílaba anterior, absoluto, porque a regra diz que toda vez que nós temos uma consoante chamada muda, porque ela não tem a vogal que produzimos quando emitimos o fonema AB, nós pronunciamos esse I, mas ele não existe na escrita. Então, essa consoante B é obrigada a ficar na sílaba anterior. E assim toda vez que ocorrem esses casos. Etnia. E talvez, se a gente não observar com atenção, nem vai classificar esses encontros como encontros consonantais, porque estamos muito mais acostumados com aqueles encontros consonantais inseparáveis.
tá bom? Mas aqui também, em todos esses casos, existem encontros consonantais. Eles são separáveis. No momento em que separamos sílabas, né? Cada consoante vai para sílabas diferentes. E temos os encontros consonantais inseparáveis. São aqueles que nós, né, estamos mais acostumados. BR, FL, como em braço, flores. Aqui, olha, temos CL, ciclo, pneu. E aqui, olha, propositalmente esse exemplo. Como já foi dito, né, se a gente tiver aqui uma consoante muda, pi, mas para escrever pneu, não existe a vogal i. Então, eu não posso colocar esse p construindo uma sílaba, porque em língua portuguesa não existe sílaba construída apenas com consoante. Então, esse p é obrigado a ficar unido, né, com o restante aqui, olha, pneu. E aí a gente terá apenas aí uma palavra que vai ser monossílaba, pneu, tá bom? Lambada. Na verdade aqui, gente, o exemplo é trigo. Tri, tá vendo? Nós temos TR, tri, encontro consonantal inseparável, trigo. Letra, TR. Então, os encontros consonantais inseparáveis são aqueles que nós estamos mais acostumados, né? Vemos com mais frequência, observamos com mais frequência estes. Mas agora vamos ficar de olho nos encontros consonantais separáveis também. Faça a correção das atividades anteriores no seu livro Gêneros. Capriche, bastante atenção, tá? E aí temos um texto chamado A Carroça, já lá no seu livro Gêneros, na página... E após ler esse texto, você vai fazer as atividades, né, referentes a ele, lembrando que as parábolas, elas também sempre contêm um ensinamento moral, né? E aí, nesse texto A Carroça, vemos que pai e filho estão conversando e o pai busca levar um ensinamento ao filho. Lembrando, né, as parábolas, elas têm sempre um ensinamento, porém, elas realmente têm como personagens pessoas, seres humanos. Enquanto as fábulas, elas têm personagens que são animais, né, que tem posturas humanas. Então, isso diferencia um gênero textual do outro. Faça aí sua leitura, né, do texto A Carroça com bastante atenção e as atividades seguintes na página 19.